Boa noite pessoal. Boa noite a todos. Boa noite Mari, boa noite Vânia. Boa noite Leide. Boa noite Cristina. Começando mais uma live da nossa amada Quinta de Luz. Minha amiga Divan, boa noite. Adriana, todos sejam bem-vindos todos. Boa noite, minha amiga Eliane Guerra. Bacana quando a gente vê você chegando. Começando mais uma live da nossa amada Quinta de Luz. Boa noite, Gustavo. Hoje aqui, ó, tô bem acompanhado, né? Ó, Nossa Senhorinha trazendo luz para todos nós, nos abençoando. Tá aqui olhando para mim aqui, nos abençoando, nos inspirando, não é? Nossa grande Mãe Maria, que é uma grande obreira do nosso Pai Maior, numa missão belíssima. Eu toda noite eu rezo muito para Nossa Senhora, e quando eu acordo também, pedindo a proteção dos lanceiros da Mãe Maria, né, porque não é fácil, né? As dificuldades que todos nós enfrentamos, né, no dia a dia, nas missões de cada um, nas lutas que a gente trava, né, entre a nossa consciência e o nosso emocional. E aí quando a gente tem um suporte maravilhoso desse, vale muito a pena, não é isso? Muito bom, gente. Veja só, como é de bom tom, a gente sempre começa com oração. Então hoje, em homenagem à nossa grande Mãe Maria, que está aqui nos abençoando, olhando, velando por nós. Claro que é um simbolismo, né, precioso, que eu comprei num momento muito especial da minha vida, numa viagem que eu fiz a Minas. Então, a Nossa Senhora esculpida em pedra sabão, que eu acho lindíssimo os trabalhos deles lá, como nós temos trabalhos belíssimos aqui também na nossa região. E aí quando eu vi essa Nossa Senhorinha assim, orando, a gente sabe que ela está sempre nos abençoando, né? Então vamos lá, vamos pedir então a nossa Mãe Maria que nos abençoe nessa noite, nos inspire, nos ampare, que os seus lanceiros visitem nossas residências, visitem nossos hospitais, onde se encontram muitos de nós aí necessitando de amparo, de luz, de proteção, de cuidados, que nossas famílias sejam abençoadas e que os bons espíritos possam hoje realmente abrir um pouco da nossa cabeça para o que a gente vai conversar, né, de uma forma bem bacana, né, que a gente programou para hoje, que é um tema muito bom, que é a vanguarda espírita. E aí a gente foi bem provocativo para deixar curioso, né, as pessoas que leram o post ou que divulgaram através das amizades, que ele tem como base a vanguarda espírita, mas com foco nos temas que o espiritismo trouxe como presciência, né, e que a ciência ela hoje já evidencia como prova irrefutável, né, de tudo que foi trazido pelos espíritos desde a época de Kardec, passando pela época de Chico Xavier, através de grandes vultos da nossa humanidade, que contribui muito para todos nós. E aí é uma live que requer, sabe, estudo, é uma live que requer tranquilidade, requer investigação, e é uma coisa que eu gosto muito de dizer em todas as lives, em todas as conversas que eu tenho, seja em palestra, seja em roda de conversa, seja aqui na live, que a coisa que eu acho mais edificante dentro da filosofia espírita, dentro dessa nossa doutrina, é a questão da fé raciocinada. A gente sabe que ao longo da história da humanidade nós fomos muito, vamos dizer assim,
Eu vou ser bem direto, tá? Vou ser um pouco filtro hoje. Eu vou ser bem respeitoso, como eu sou sempre, acolhedor, como eu sou sempre, mas eu quero ser direto. Ao longo das nossas histórias, contaram muitas historinhas, certo? Para que pudessem dominar as massas, fazendo com que, através do medo, através de informações falsas, as sociedades se submetessem às grandes opressões em detrimento de poder, de dinheiro, de tudo. E o Espiritismo, como a terceira revelação, né, ele vem justamente tirar o véu, né, do desconhecido, trazendo ao povo, ao popular, né, todo esse conhecimento. E o que é mais bonito, que ele chama em todas as obras, desde 1857, no Livro dos Espíritos, a consciência de que a nossa informação filosófica, doutrinária, científica, se ela tiver em divergência com os preceitos da ciência, fiquem com a ciência, porque a humanidade ela evolui e a ciência está aí na sua condição justamente a serviço do desenvolvimento intelectual para a sociedade poder evoluir. Mas o que é interessante, que nos instiga como pessoas que de fato estudam o Espiritismo, é que em todas as obras onde houveram essas predições, a ciência só veio a confirmar, né, colaborar com a verdade do que lá já estava escrito. E hoje a gente vai ser presenteado com uma pesquisa bem interessante, diversas fontes, e inclusive a gente vai citar as fontes hoje dos livros, das pesquisas, onde a ciência comprova os fatos trazidos pelo Espiritismo. Então, deixar de uma vez por toda, né, a dúvida sendo descerrada através das comprovações científicas para aqueles que, ao ler, ainda remete uma certa dúvida, mas que é uma dúvida válida, como eu falei, que toda informação não pode ser em cima de uma fé irracional, mas uma fé raciocinada. Por isso que a gente vem aqui e expõe dizendo que fé não é crer, fé é saber, porque a partir do momento que a gente estuda, que a gente evidencia, que a gente pratica aquilo, a gente tem aquilo como uma verdade mediante os fatos que são apresentados. Então, como de costume, eu estou aqui com o meu roteirozinho, porque hoje tem informação, hoje está bacana, hoje está legal, está bem interessante. E a nossa base hoje, certo? Está na base, tá? Está nesse livro aqui, ó, a Gênese, sobretudo no capítulo 16, onde Kardec traz a informação da teoria da presciência, né? A predição para alguns, que alguns preferem chamar de predição, outros, né, de antecipação das verdades, mas na parte técnica do Espiritismo, né, ele chama de presciência. E o Espiritismo, como chave de tantos mistérios, mostra, né, através desses fatos, né, que tudo que é colocado enquanto informação está ligado diretamente às leis divinas e naturais. E que tudo que é antecipado, tá, ele tem um propósito elevado, contribuir para a evolução da nossa humanidade, tá? Então, tudo está diretamente ligado às leis divinas e morais. Inclusive, tem lives nossas falando sobre as leis divinas e morais, que está na segunda parte, ou é a terceira parte do Livro dos Espíritos. Terceira parte do Livro dos Espíritos, tá certo? Então, leiam lá para poder compreender muitas das coisas que a gente traz. É importante estudar a codificação, que é as nossas obras fundamentais, é a nossa base, tá? Agora, não se deter só nelas, porque como a própria obra, né, nos conclama ao desenvolvimento, à evolução, e que a gente possa também beber de várias fontes que surgiram ao longo da história, a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, e de lá para cá nós temos muitas informações. E o interessante, gente, que a vida nos presenteia, certo? Tirando a gente sempre do eixo de segurança, jogando a gente numa zona de movimento, de transformação. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito dada a romances, mas
foi justamente através de vários romances espíritas que nossas pesquisas foram feitas, porque nesses romances, longe de ser historinhas, né, que nos agradam a leitura, acima de tudo, nos romances espíritas, eles trazem toda uma didática, eles trazem toda uma gama de informações com fatos passados, predições de coisas futuras, e nesse conteúdo a gente vai aprendendo e vai discernindo sobre o que é a nossa terceira revelação em sua ampla gama de informações que o Espiritismo nos proporciona, que não está só na codificação. A Revista Espírita, por exemplo, que deveria, ao meu ver, ser incorporada dentro da codificação, porque ela traz muitas das explicações do que estão contidas na nossa base, na nossa codificação, e também fatos novos que através desses fatos nos ajuda a compreender melhor todo o conteúdo que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, certo? Aqui, no livro que eu gosto muito, que é o Livro dos Espíritos, o primeiro livro, estou ali também com o Céu e Inferno. Eu estudo demais essas obras, porque toda vez que eu vou ver uma correlação de um fato, eu sempre vou atrás da nossa base para ter a certeza da informação que a gente vai trazer para vocês, tá? E para a gente compreender melhor o tema de hoje, a vanguarda espírita, né? Esse capítulo 16 do livro A Gênese, a teoria da presciência, é importante que a gente faça um pequeno enunciado, né? Uma pequena demonstração, para que a gente possa adentrar em várias curiosidades que a gente está trazendo hoje, tá? Eu peguei aqui de um texto que eu vi de um grande palestrante, né, da comunidade espírita, que ele traz como um exemplo, né, dentro da publicação da Gênese, logo no começo do capítulo. Ele para evidenciar a presciência, ele diz o seguinte: imaginemos todos nós aqui um homem no alto de uma montanha. Lá de cima, ele consegue enxergar quilômetros de distância, né, de tudo que está ao nosso redor. Diferentemente de uma pessoa que estaria na planície, lá na base dessa montanha, que estaria começando a sua caminhada. Lá de cima, o homem enxerga, né, os perigos que podem haver, né, as facilidades, os melhores caminhos, tá? Ele enxerga se tem uma reserva de água onde a pessoa possa se abastecer da água, um local para se alimentar, que de baixo, o homem que está na planície, ele não consegue antever isso. E o interessante é que essa comparação ele faz exatamente com um plano espiritual, mostrando que a mesma coisa com os espíritos elevados, que estão desprendidos da matéria, né? Estão sem as amarras do corpo físico, eles conseguem enxergar como um homem da montanha. Ele enxerga lá de cima o que para nós é desconhecido. Então, ele antevê que numa planície, o homem que vai caminhar vai encontrar um leito e um rio, ele vai encontrar possibilidades de abrigo, ele vai encontrar perigos, seja através de animais, ou seja através de terrenos que sejam acidentados, que podem levar a algum tipo de acidente, e que para ele aquilo, sabendo que o homem vai atravessar toda a planície, ele vai vivenciar aquilo. Então ele não está adivinhando o futuro, ele está no presente, naquele momento, tendo a certeza de tudo aquilo como vai encontrar. A mesma coisa é a espiritualidade com a gente. Ele vê toda a nossa situação e como ele está desprendido, ele percebe por todas as possibilidades que nós encarnados iremos alcançar. Então, o que a gente parece ser o futuro, certo? Para o homem da montanha, ou seja, para o espírito mais elevado, tão somente é o presente, porque ele já percebe tudo que está ao nosso caminho. Então, assim, é muito interessante, né, essa forma, essa analogia que ele faz, porque deixa a gente mais claro de entendimento. Entretanto, a gente sabe que quanto mais elevado o espírito ele se encontra, elevado intelectualmente e moralmente,
mas ele tem acessos a informações de frequência mais elevada, ou seja, ele consegue acessar todas as frequências, porque um espírito menos elevado ele só consegue acesso ao seu mesmo campo vibratório ou um campo mais denso, certo? Com permissões, tá? E um espírito elevado ele consegue transitar em todos os campos vibratórios, seja de que nível for até chegar ao dele, tá? E assim sucessivamente. Porém, algumas vezes essas informações nos são passadas pela espiritualidade, primeiro como a percepção de gestão que eles têm sobre a raça humana, sobre a humanidade, sobre o desenvolvimento do nosso planeta. Né? Nós não estamos sozinhos, nós não estamos soltos, nós não estamos entregues ao esmo e à sorte. Sorte não existe, certo? Sorte não existe, certo? Tudo faz parte de um grande plano pedagógico divino para todos nós, individualmente e enquanto coletividade, tá? Então, quando eles percebem a necessidade de remeter para a humanidade uma determinada informação, seja para um pequeno grupo ou para um macro grupo, assim eles os fazem para que possam nos ajudar para que o nosso tempo evolutivo não saia do equilíbrio, porque nada, gente, por mais estranho que a gente esteja vivenciando momentos, né, conturbados como estamos nesse momento, nada está fora da programação divina, nada está fora da regência divina. Lembre-se, nós vivemos num mundo de provas e expiações, e esse mundo ele passa por um momento de transformação, e é dado a esse momento alguns espíritos a chance de continuarem nesse mundo de transformação, de provas e expiações, para um mundo de regeneração, né? E aí é o último momento desses espíritos altamente comprometidos que tem a chance de poder continuar no nosso planeta, porque senão vai acontecer o mesmo que aconteceu no Capela. Aqueles que não tiveram condições de seguir na evolução do planeta, eles foram erradicados, eles foram transferidos para mundos de mesma frequência vibratória, mantendo a continuidade e o equilíbrio do processo evolutivo daquele planeta, da mesma forma que acontece com a Terra. Aqueles espíritos que vão ter condições de seguir, assim seguirão. Por isso que a gente está o tempo todo chamando a atenção para a grande máxima do Cristo, orai e vigiai, para que a gente possa cumprir aquele grande mandamento, né? Fazer aos outros que a gente gostaria que vos fizesse. Amar a Deus sobre todas as coisas e a nós, né, entre nós irmãos, como um, desejando ao outro que gostaria que vos fosse feito. Para quê? Porque a gente evolui, né, na humanidade em coletividade. Então um vai puxando o outro, vai puxando o outro. Alguns espíritos vieram na frente, se desenvolveram mais rápido, outros vieram depois e não tomaram os caminhos mais assertivos de suas escolhas e se atrasaram um pouco ao longo da jornada. Mas isso que é o bonito da história, sabe? Não só a regência divina no plano espiritual que faz, através das inspirações, a nossa regência, mas através do convívio social, porque nós fomos criados para o convívio social, o nosso desenvolvimento depende do convívio social, e aí um vai puxando o outro, através de cada um sendo bons exemplos, tá? E aqueles que não são, nos servem de alerta para que a gente não pratique, porque, de fato, olha, nós temos uma essência divina, isso é inegável, todo mundo sente dentro de si, e a gente sabe quando a gente faz coisa certa e a gente sabe quando faz coisas erradas. E quando a gente sabe que faz coisa certa, muita coisa boa advém desses atos. E quando a gente faz coisa errada, as consequências também, né, danosas vêm através disso. E não precisamos, às vezes, passar por isso. As pessoas que estão próximas de nós, que tomam esses caminhos, a gente também, ao olhar, né, não com um olhar de julgamento, mas um olhar de observação, a gente percebe as consequências que são colhidas por essas pessoas. E nisso, pessoal, quero pedir, sabe, aproveitando esse momento, que hoje, inclusive, eu fiz uma publicação sobre isso, para que nesse momento, né, de turbulência, onde, né, o emocional das pessoas está muito expansivo até demais em algumas pessoas, a gente possa vibrar do amor, porque não adianta a crítica, não adianta a reclamação. Criticar e reclamar é só engordar o caldo de uma frequência vibratória densa.
o que nos cabe é vibrar no sentido oposto, para que a gente possa ajudar a regência planetária a permanecer num padrão que, como é um ganho coletivo, todos nós possamos usufruir dessa energia, certo, gente? Então, assim, o espírito, quanto mais elevado, certo, ele tem a condição de antever os fatos que nos ocorrem, e aí, mediante um processo de ajustamento, seja de uma pessoa, de um coletivo, é permitida essa informação. Obviamente, a permissão se dá mediante diversas condições que aquele que vai receber tem de mérito. Porque algumas vezes, como a pessoa não tem o mérito, ele precisa passar para aquela prova para poder experimentar a sua capacidade intelecto-moral através do seu livre-arbítrio. E aí não é dado aquela informação não como um castigo, pelo contrário. É permitido para que ele passe por aquela experiência e aprenda com aquela experiência, porque senão, que mérito teríamos, não é verdade? Então, muitas vezes, quando vem essas informações, é para ajudar de uma forma coletiva, né, o tempo, para que a gente não perca o tempo, o timing, vamos chamar assim, o tempo, tá, desse equilíbrio, dessa velocidade, dessa jornada que todos nós nos encontramos nesse processo evolutivo, né? Isso é muito bonito, porque aí a gente se sente o quê? Acolhido, a gente se sente realmente protegido e inspirado. Basta apenas o quê? A gente serenar. Quando a gente se asserena, quando a gente sai daquela rotina maluca do nosso cotidiano, tá? E a gente tira um tempo para que a gente possa acalmar nossa respiração e a gente entrar em contato com um plano maior e conversar, porque orar é conversar, orar não é repetir palavras, orar é a gente poder exudar, a gente poder tirar de nós o que tem de mais sincero nessa conexão com o alto. E aí todas as respostas vêm. Todas as respostas vêm. Quando não vir, é porque a gente, como eu falei, precisa passar por experiências, por aprendizado. Mas ela vem ou por atos, fatos, ou por informações. E chega de alguma forma. E muitas vezes, quando a gente não está, a gente até pede, mas a gente não está ligado, a informação chega e a gente não percebe. Sabe? Então, assim, muitas vezes, depois que acontece, a gente fala, mas puxa vida, aquela pessoa me disse tal coisa. Eu passei por uma situação que me alertou de outra coisa. Mas só depois é que a gente tem a memória recobrada de tudo aquilo que nos foi ofertado e que a gente não percebeu. Não é verdade? Isso acontece com todo mundo. Então, assim, gente, quando existe uma predição nas obras espíritas, né, é como mostrou Shakespeare para nós, quando ele disse assim, existe, né, muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, ou seja, a espiritualidade, por pura caridade, certo? Nos move através dessas informações para que a gente mantenha o eixo do processo evolutivo em equilíbrio, tá? Deixa eu seguir aqui, tá? Então, basicamente, quais são os motivos que fazem com que os espíritos do plano maior nos ofertem algumas informações? Primeiramente, é para nos ajudar, certo? Como uma oportunidade da gente pesquisar sobre as leis universais, que muitas vezes são recursos que estão ao nosso dispor, mas que a gente ainda não percebe, né? Então, a lei da gravidade, né? Quantas e quantas pessoas vivenciaram a lei da gravidade e não tinha sido ainda descoberta a lei da gravidade? Foi preciso uma maçã cair na cabeça de uma pessoa e a pessoa, opa, peraí, por que cai, por que isso acontece? E aí vai o desenrolar de toda a história que nós conhecemos. Quando também essas informações são chegadas para nós, é porque em alguma parte do nosso processo evolutivo intelecto-moral, a gente deu uma desacelerada e a gente precisa manter o equilíbrio dessa jornada evolutiva, certo? Então, às vezes a gente não compreende bem as leis morais, as leis universais, e as informações vêm como um professor que gentilmente cede o seu conhecimento ao aluno para que ele possa se desenvolver. Mas o professor não ensina tudo que sabe, ele ensina o que é necessário naquela classe, né? Para aquele momento. Assim é o plano espiritual com nós. Ele vai colocando ensinos, vai colocando oportunidades de informações e de conhecimentos para que a gente vá, através dessas informações, explanando, né? Ampliando os nossos saberes, e aí a gente vá se desenvolvendo.
Então, é de fato a caridade, que é o amor em exercício, do plano maior, cuidando de todos nós, certo? E falar de presciência, gente, é impossível a gente não falar de Chico Xavier. Eu também hoje coloquei uma publicação, né, agradecendo a Chico Xavier. Eu achei linda uma publicação em homenagem a Chico, e eu repliquei essa publicação e coloquei embaixo assim: é a pessoa do qual, dentro desse caminho que é a filosofia espírita, da nossa amada doutrina, me remete aos preceitos de Jesus. Então, assim, eu estudo muito sobre Jesus Cristo, sobre Nossa Senhora, né? E Chico Xavier, para mim, é uma referência, né, de espírito. Não posso chamar nem de ser humano, porque eu acho que ele transcendeu, né, a qualidade do ser humano. Me desculpe a minha ignorância, mas é assim que eu me enxergo. Eu tenho uma gratidão tão grande por Chico, porque eu passei uma época da minha vida que eu tinha a oportunidade de viajar de carro a trabalho, e durante essa longa jornada que eu dirigia, mais de uma hora para ir, mais de uma hora para vir, todos os dias, o pensamento, ele vagueia, né? Ele vai buscar, né, coisas dentro da nossa mente absurdas. Muitas vezes essas coisas são absurdas no sentido ruim. E quando a gente não está em momentos de bom equilíbrio, eu colocava justamente os vídeos, né, e as gravações de áudio, né, de Chico Xavier, de Valdo, né, de uma série de pessoas que eu sou realmente fã, porque eu gosto de estudar a vida dessas pessoas. Eu gosto muito de gente, né, então eu gosto de estudar sobre gente, e essas pessoas que para mim são importantes, eu gosto de conhecer a vida deles com profundidade, para poder me espelhar e poder me transformar num ser humano melhor, longe, muito longe que eu estou deles, mas são referências para que eu possa evoluir. Aí eu colocava isso nos passeios que eu fazia e nas minhas travessias que eu fazia, e isso ia me trazendo uma organização mental. Então eu usava do expediente do tempo, né, através dessa movimentação que eu fazia da minha residência para o trabalho, do trabalho para a residência, usando o tempo ao meu favor, para que eu pudesse ter os pensamentos mais elevados. E obviamente com isso a gente ganha o aprendizado, porque a quantidade de informações que eles me permitiam conhecer, sabe, fazia com que eu pudesse ir me modificando. E veja como a espiritualidade é maravilhosa. Muitas vezes eu escolhi aleatório, né, como a gente abre o Evangelho, né, quando a gente faz o Evangelho lá, tem gente que faz ela sequenciada e tem gente que faz ele aleatório, né? Então eu fazia aleatório e caía um determinado texto. E aí quando eu chegava no local, ou quando eu ia para o Quinta de Luz, que aí eu voltava para trabalhar no Quinta de Luz, é que depois é que eu vim para minha casa. E aí quando eu chegava na Quinta de Luz ou no trabalho, as pessoas me traziam problemáticas que as respostas estavam exatamente nesses áudios, nesses vídeos que eu escolhia aleatoriamente. Obviamente não era eu, né? Era a espiritualidade que nos rege, como diz lá no Livro dos Espíritos, né? Eles nos regem muito mais e nos inspiram muito mais do que a gente imagina. Então, assim, a condição deles colocava informações no meu caminho através dessa presciência, através dessa percepção, né, do que ia acontecer, para que eu tivesse a condição de informação para ajudar as outras pessoas. E aí aquilo que não só me ajudava, eu tinha oportunidade também, através da informação, a ajudar todos aqueles, me colocando com muita humildade, que eu vou dizer agora, mas me colocando a serviço, né, de Deus. Né? Porque é uma coisa que eu gosto muito, é ajudar. As pessoas que me conhecem pessoalmente sabem que eu não me furto a ajudar de forma alguma, eu sempre me coloco à disposição. Então, assim, Chico Xavier sem dúvida, uma das minhas maiores referências. E falar dele, falar de presciência e não falar de Chico é um absurdo, porque Chico Xavier, a serviço do Cristo, ele teve mais de 525 livros escritos. Só do desencarne dele, em junho de 2002 até agora, em 2022, quase 90 livros foram escritos por material que ele deixou, né, já escrito, ou por relatos de pessoas que tiveram a sorte de conviver com Chico, que aglutinaram essas informações que as pessoas, quando sentavam com Chico, muita gente anotava as coisas que ele falava, né?
E aí essas pessoas compilaram diversos materiais e constituíram diversos livros. São quase 90 livros, só depois do desencarne de Chico. Então, veja só, é um vulto, né? É uma grande, um grande espírito, né, que viveu entre nós, né, contribuindo e muito para a humanidade. Veja, uma pessoa escreveu, em toda a sua obra, teve mais de 520 livros, 525 livros, né? Imagina só, eu acho que numa vida a gente não consegue ler 525 livros. Então, eu gosto muito de ler os livros de Chico, né, pelo Espírito de Emmanuel, pelo Espírito de André Luiz, né, e de outros, mas aí eu vou selecionando as temáticas que eu me proponho a estudar dentro da doutrina espírita. E aí eu pego essas temáticas e vou, porque realmente é uma gama de informação muito grande. Então, assim, uma coisa que eu até escrevi aqui, que estava no Livro dos Espíritos, né, no capítulo 3, que ele diz o seguinte: o espírito, falar da vanguarda espírita me dá uma motivação para estudar, sobretudo porque o espiritismo é tão coerente com tudo que constrói, que nos alerta para tudo que se é publicado, que deve ser observado e testado com muita atenção e seriedade, deixando claro que, abre aspas, as ideias religiosas, longe de perder alguma coisa, se engrandece caminhando junto com a ciência, né? Isso aí é do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 3, página 73. E esse mesmo Allan Kardec, no início do Livro dos Espíritos, ele nos chama a atenção que a fé verdadeira só é aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, o que esse conceito quer dizer? Que diferente das leis divinas e naturais que são imutáveis, certo? Todas as outras informações que são advindas, né, desses espíritos para nós, elas devem ter tudo que eles nos colocam ser investigado, porque tem que estar em todas as épocas de frente a frente com a razão. Então é isso que nos chama o nosso codificador Allan Kardec, né? Chico Xavier, inclusive, certa vez no programa Pinga Fogo, gente, ó, entre no YouTube e coloque lá o programa Pinga Fogo, é fantástico, né? Ele dura, né, a totalidade do tempo é de 6 horas, mas você pode assistir ou quebrado, porque tem pessoas que fazem cortes, né, do programa Pinga Fogo, ou tanto cortes pequenos de 15, meia hora, como cortes de 1 hora, mas ele dura em torno de 6 horas, certo? Chico, ele traz informações impressionantes. Ele, inclusive, esse programa, na época, através da televisão, foi a maior audiência de todos os tempos, batendo, eu não me lembro se foi 94% ou foi 97% de todas as televisões no Brasil estavam ligadas assistindo o programa Pinga Fogo, onde jornalistas, pessoas de diversas religiões faziam perguntas, algumas delas bastante difíceis, bastante contundentes, tá? E Chico Xavier, na sua elevação moral e na elevação do seu saber, e obviamente pela inspiração dos espíritos que ali se encontravam, lhe subsidiando informações, inclusive, né, o seu grande, vamos dizer assim, inspirador, né, e que acompanhou o Chico, seu mentor, que era Emmanuel, o espírito de Emmanuel. E aí ele dizia o seguinte, lá em 1971, um programa de 1971, ele dizia assim: nós estamos no limiar de novos tempos, isso em 1971, onde a ciência descortinará para todos nós um futuro imenso diante do universo. E aí, gente, é impressionante como a gente vê que a possibilidade de informações que nos foram trazidas, que até hoje deixa perplexa, né, a comunidade científica. E muitas delas foram buscar isso no mundo inteiro, nas obras de Chico Xavier, através, sobretudo, da área da medicina, né, do Espírito de André Luiz e de Emmanuel, certo? Bases para as suas pesquisas, e que hoje comprovar, e a gente vai falar a partir de agora muitas delas, para nos impulsionar, nos motivar o estudo. A primeira mais óbvia, a gente tem que falar que é de Kardec, a primeira pré-ciência, a primeira predição, certo? Foi a própria existência do Livro dos Espíritos, que apresenta ao mundo em 1857, certo? Com fatos comprobatórios, tá? A existência do plano da verdade, do plano maior, do mundo espiritual. Essa foi a nossa grande e primeira pré-ciência nesse movimento que a gente está trazendo para cá.
E através do livro Nosso Lar, veja que interessante, viu? Quem lê o livro Nosso Lar vai lembrar do que eu vou falar agora. Quem não leu, leiam. É um livro fantástico, delicioso de ler. Tem o filme, né, Nosso Lar, mas o filme não retrata tudo que tem no livro, não. Leia o livro, é maravilhoso, mas também assista o filme, porque o filme, através das imagens, né, através da percepção que os diretores, os autores tiveram, né, de escrever para transmitir as informações que tinha no livro, né, traz para a gente uma percepção do mundo espiritual que é muito mais amplo, muito mais amplo daquilo que a nossa condição humana conseguiu captar, mas transmitir com muito carinho, com muito cuidado para todos nós. E aí no livro, né, Nosso Lar, ele dizia o seguinte, que a colônia Nosso Lar está mais de 100 anos evoluídos à frente do planeta Terra. Embora ele esteja no nosso orbe, certo? A colônia Nosso Lar, ela está 100 anos de tecnologia e de moral, certo? Mais evoluído que o planeta Terra, nós encarnados, tá? Aqui vivenciando. E aí ele lembra, certo? Que esse livro foi escrito em 1943. E aí que lembra que assistiu ou que leu o livro, tem uma passagem que ele fala que os espíritos, isso lá em 1943, tá? Que os espíritos que viviam em Nosso Lar utilizavam aparelhos comunicadores pessoal, né? O que para a gente hoje é o celular. Só que se o primeiro computador ele foi inventado em 1976, que foi um Apple, tá? O primeiro celular ele foi inventado em 1974, só que só foi vendido a partir de 1983, ou seja, 40 anos depois que no livro Nosso Lar, Chico Xavier trazia, através do espírito de André Luiz, que os espíritos que lá se encontravam, tá, utilizavam aparelhos comunicadores, né? Outra coisa que ele falava também é que lá no Nosso Lar existiam telas planas, certo? De alta tecnologia, que existiam transmissões, certo? Ao vivo, de longa distância, de mais de um local, de outros locais. Está lá escrito no livro, viu? E que a TV só foi comercializada em 1967, ou seja, 24 anos depois, né? E a TV era de tubo e passava uma imagem em preto e branco e uma imagem estática, né? Aquela coisa, né? Sem muitos recursos. Hoje já, no 2022, 2021, ou seja, na verdade no começo da década de 90, eu acho que foi do começo da década de 90, é que surgiu as primeiras telas planas com LCD, né? Depois vieram outras tecnologias, né? LCD que tem um cristal líquido dentro da tela. A gente tocava assim, né? E aparecia, né, umas formazinhas. Na verdade, a gente desformava as formas que apareciam. E, então, assim, muito tempo depois, tá, é que vieram surgir aquilo que Chico Xavier, através do Espírito de André Luiz, falou lá no livro Nosso Lar, né? Ou seja, mais uma presciência trazida, né? Chico também nos presenteou, né, com informação da qual eu muito me agrado, certo? Que isso eu acho que era em 69, em 1969. Chico falou no programa Pinga Fogo também, que entre o ano de 1969 e o ano de 2019, se a Terra não passasse, tá, por uma prova de uma guerra de grande proporção, de grande escala, ou seja, a Terceira Guerra Mundial, se a gente conseguisse vencer os obstáculos do orgulho e do poder, né, todas as nações em conjunto do planeta, a Terra passaria e entraria, certo, num desenvolvimento científico e de informação nunca visto antes, né? A gente evoluiria muito mais rapidamente, na verdade, retomando o tempo do qual era necessário. E aí, gente, só fazendo um adendo, a própria Covid, ela nos serviu para isso, para que a gente asserenasse aquilo que a gente devia fazer todo o tempo, e a gente muitas vezes, pela rotina maluca que a gente se impõe no cotidiano, a gente não asserena e a gente, sabe, é o que eu chamo a síndrome de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E a gente não para olhar, para refletir, a gente não busca o autoconhecimento, a gente não busca, né, a autorresponsabilidade, a gente não busca
o parar e fazer essa conexão e refletir sobre a nossa vida para ver se o caminho que a gente está tomando está no tempo certo e da forma certa. E aí a Covid veio justamente para nos parar e nos fazer refletir sobre isso. E aí, assim, remontando aí o que Chico falou, que tecnologias irão advir, né, com muito mais propriedade, e uma delas que eu espero alcançar, que é que em 2050, através de um erro, não é um erro, a gente sabe que não é um erro, mas eles chamam assim, por uma questão de explicação, um técnico que estará montando uma TV com recursos mais novos do que existe hoje, certo? Vai conseguir sintonizar o mundo espiritual, o que a gente já consegue com outros equipamentos hoje, através da transcomunicação. Quem estuda transcomunicação, quem pratica a transcomunicação sabe, né, que a gente já consegue acesso, né, com um plano espiritual e consegue coletar algumas informações através da transcomunicação, mas que isso vai ser permitido por conta, né, desse avanço, né, desse momento de transmissão do mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, a possibilidade da humanidade se comunicar com um plano espiritual através da TV. Então, um técnico lá vai, de uma forma errada, a gente brinca com isso, né? Ele vai sintonizar o plano espiritual e aquilo vai começar a ser vendido. Então, nas nossas casas, a gente vai ter um aparelho, segundo Chico Xavier, em 2050, que a gente vai poder se comunicar diretamente com o plano maior. E por que 2050? Veja como eles são respeitosos, né? Isso é uma predição. Tudo que Chico disse até agora, né? E a gente vai ver várias questões aqui. Eu comecei das mais simples, depois vai ficar mais complicado, viu? Né? Em termos de qualidade de informação. Tudo que foi dito por Chico, né? A ciência hoje comprova, dito pela espiritualidade de Chico Xavier e ele, né, nos repassando. A ciência hoje já comprova. Então, assim, eu acredito muito, né, na veracidade de tudo que é predito, porque tudo que ele falou está sendo comprovado, então tem muita coisa ainda a se comprovar. E assim, a humanidade precisa evoluir para ter uma tecnologia dessa, porque imagine só o quanto vai impactar em determinadas religiões, né, que pregam que o plano maior, alguns pregam que existe, mas ou a pessoa vai pela felicidade eterna, ou vai para infelicidade eterna, ou seja, ou vai viver bem para sempre, ou vai sofrer para sempre, que a gente sabe que não é verdade. Existe, né, um Deus de amor, jamais vai criar um espírito para sofrer eternamente. Isso é muito irracional, mas é a forma com que nossos irmãos de algumas religiões entendem que e a gente os respeita, tá? E irracional é crivo meu, tá? É um julgamento meu. Tá? Porque a gente sabe, né? Fé nesse saber, então a gente sabe do que está falando, né? E a gente tem comprovações científicas disso. E aí eles imaginam quanto vai ser difícil para algumas religiões ter que argumentar, né, sobre aquilo que eles pregavam e que vai ser descortinado o véu de uma situação que é justamente contrária a tudo que eles pregam, né? Então, o plano maior tem muito respeito com todos nós, né? Tem um cuidado do tempo de absorção dessas informações. Então, ter uma TV em casa que a gente possa se comunicar com o plano espiritual, isso requer um tempo para que a humanidade se adapte. Então, as coisas vão ser colocadas gradativamente. Tá? Isso vai ser fantástico, né? Porque, inclusive, isso mata a morte de vez, né? Imagina um salto quântico, né, vibratório da humanidade a partir do momento quando você sabe que seu parente desencarnou e você vai continuar falando com ele. Obviamente não tão rápido, né, porque a gente sabe que o processo de desencarne, mediante ao apego material ou desapego material, ele pode ser mais demorado e mais denso, ele pode ser mais leve e mais sutil. Então, quanto menos apego material nós temos, né, quanto mais a gente vive dentro das leis divinas e morais, tá? E o que eu falo de apego material não é questão de desprendimento dos bens, não, tá, gente? Porque assim, para a gente evoluir, para a gente ter mais tecnologia, para a gente ter mais informação, a gente precisa de mais recursos. Então, os recursos são necessários, né? É quanto a gente é apegado àqueles recursos, né, que vai fazer a diferença nessa condição evolutiva. E aí, mediante o tempo de cada um, vão poder se comunicar, né, com seus parentes encarnados aqui na Terra. Então,
Gente, isso é de uma grande evolução vibratória, né? Porque as pessoas não vão mais sofrer, né, como sofrem hoje, por ainda não ter a crença da existência do plano espiritual. E aí a gente vai ter essa percepção. Então, muito menos dores, muito menos sofrimentos. Então, isso aí eleva a carga vibratória do planeta. Isso é já energia do mundo de regeneração. Ainda não é do nosso, de provas e expiações. Então vocês conseguem entender a nossa necessidade de evolução para que mais ganhos a gente tenha. Eu aqui, como outros dirigentes, a gente já colocou diversas questões sobre isso, as possibilidades evolutivas que decorrem a partir do nosso... Chico, através de Emmanuel, publicou 5 livros, foram vários, mas 5 livros que são Ave Cristo, 50 anos depois, Há 2000 anos, Paulo e Estevão e Renúncia. E nesses livros ele traz relatos da história humana, onde quando Chico Xavier escreveu, ele foi ridicularizado. Hoje está difícil, hoje eu estou um trava-língua danado. Foi ridicularizado por cientistas e historiadores da época, porque Chico trouxe informações nesses livros que os cientistas, né, discordavam, propagavam outras coisas, e que só muitos anos depois isso foi comprovado pela ciência, né? A primeira coisa foi que em situações lá da vida romana, certo? Nos 3 primeiros séculos da nossa história, o senador Públio Lentulus, tá? Ele não existia nada escrito sobre a existência desse senador, certo? Em Roma, certo? E aí, quando Chico traz no livro, né, eu acho que Renúncia, se eu não me engano, né? Eu acho que foi Renúncia, meu Deus, e foi qual? Eu acho que foi Renúncia. Renúncia, eu acho que Ave Cristo também, certo? Que ele fala de Públio Lentulus. Mas enfim, em uma dessas 5 obras, 2 livros, ele fala sobre Públio Lentulus. E aí as pessoas começaram a fazer chacota de Chico, dizendo que aquilo ali era invenção dele, que era a criação dele, e que mais à frente, só em 1937, certo? É que através Não, 1937 foi quando escreveu o livro. Só em 2004, 67 anos depois, através de achados arqueológicos, certo? De escavações feitas em Roma, tanto a Universidade de Roma quanto a Universidade de Moscou, através desse achado arqueológico, comprovaram, certo, a existência e o reinado de Públio Lentulus. Veja que coisa. Ou seja, 67 depois de uma predição que Chico fez numa obra que era um romance, né? Então, a importância da gente ler livros fora da codificação e aprender sobre o plano maior, sobre a nossa vida, sobre a nossa essência, a nossa existência, sobre a nossa história, né? É fantástico, né? E assim, e tudo que Chico falava nos livros foi comprovadamente, certo, descoberto por pesquisa dessas 2 universidades, a Universidade de Roma e a Universidade de Moscou. 10 para as 9. Tá, filho, obrigado. Obrigado. Só um pesquisador, certo, achou mais de 500 evidências contidas no livro. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Tem Ave Cristo e Há 2000 anos. Só um pesquisador, certo, conseguiu mais de 500 evidências dessas obras de Chico Xavier escritas nesses 2 livros. Ou seja, 70 anos depois, tá, dos livros ser escritos, veio o fato comprovado. Muitas daquelas pessoas que ridicularizaram Chico, certo, com certeza não estão nem vivos, né? Mas para Chico, veja, quando a gente detém uma verdade, a gente sabe que é verdade. Eu sei que essa Nossa Senhora aqui é feita de pedra, sabão e cinza. Se a pessoa dizer que é feita de ferro e de cimento, ou que ela é preta, vai me impactar em que? Nada. Então Chico tinha segurança da informação, ele sabia o que ele estava dizendo, né? Ele confiava no plano espiritual. E assim, a mediunidade de Chico era tão ostensiva que ele conseguia se transmutar em períodos da história, tá? Isso é uma outra live que a gente vai falar na frente e eu vou falar sobre isso, tá? Aqui e outros colegas também vão falar sobre isso. Em um dos livros, né, que chama Renúncia, ele descreve a existência
de uma moeda que se chamava escudo, tá? Isso na França. E aí também vários historiadores da época, 1941, eles riam também, faziam chacota de Chico, porque dizia assim, na França nunca houve nenhuma moeda que se chamava escudo. A moeda escudo era de Portugal. Então todo mundo ia lá e fazia chacota de Chico. E aí, certo? 65 anos depois, certo? Foi descoberto, através de uma pesquisa feita por um estudioso do Espiritismo, certo? Se eu não me engano, o nome dele é Gilmar Trivelato. Você procura aí na internet que vocês vão achar. Se eu não me engano é isso, Gilmar Trivelato. Ele foi, inclusive, acho que diretor, alguém importante, né, lá do Fundacentro, né, daquele centro de pesquisa do Rio de Janeiro. E aí ele vai lá no Banco da França, certo? E pede, certo? Atualmente, né, os relatos de todas as moedas que fizeram parte da história da França. E ele encontra essa moeda escudo. Ou seja, 65 anos depois de um livro publicado por Chico Xavier, um pesquisador vai lá e comprova um fato, né, narrado no livro chamado Renúncia. Um outro aqui que eu até anotei, que diz assim, nas obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, traz emancipações em mais de 70 anos de fatos científicos da medicina. Aqui eu vou ter que ler porque eu tenho que ser fiel ao que está escrito, né? E não é fácil aprender e memorizar muitos desses termos que aqui estão não, tá? Décio Landoli Júnior, o médico Décio Landoli Júnior, certo? Pesquisador e dirigente da Associação Médica Espírita, certo? Aqui brasileira. No início ele era muito cético e foi testando as informações dos livros de André Luiz sobre medicina, certo? E ele afirmou que 100% de todas as antecipações, certo, que André Luiz fez, tá, há 60, 70 anos atrás, por Chico Xavier, certo, estavam corretas. E ele pegou toda essa literatura e levou à baila dos seus colegas, sua comunidade científica, comunidade médica, e foi comprovada que 100% de tudo que foi trazido há 60, 70 anos atrás tinha propriedade no que ele estava falando. Em 28 obras, né, psicografadas de André Luiz, ele trouxe grandes contribuições. Por exemplo, no campo da física, ele revelou em 1858, no livro Evolução e Dois Mundos, certo, que em última análise chegaremos a saber que matéria densa é energia radiante e condensada, ou seja, luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Ainda em 1958, escreveu que o elétron ele é dissociável, quando a ciência naquela época dizia que a partícula básica atômica era indissociável, isso no campo da física, certo? Mas hoje, pelos aceleradores de partículas, né, ou seja, de 5 anos para cá, ficou comprovado que a molécula ela tem uma base atômica indissociável, certo? Então, assim, uma base atômica dissociável, tá? Então, assim, são informações, sabe, para quem é do campo da física, eu não sou, eu não conheço, não sei nem a aplicação de tudo isso, eu ainda estou estudando, certo? É uma coisa fantástica, né? É uma predição que mais uma vez corrobora em diversos campos científicos, né, a natureza e os princípios das informações contidas nesses livros que eram psicografados por Chico Xavier através desses espíritos maravilhosos, né? No livro também, Mundo Maior, de 1947, né, e Libertação, que foi também publicado em 1949, e Evolução em Dois Mundos, em 1958, certo? Chico explica que a reencarnação preenche todas as lacunas das teorias de Charles Darwin e de Wallace, além de revalidar Lamarck, sem negar a genética e seus mecanismos de transmissão de caracteres, ou seja, a transmissão que um ser humano, através da procriação de um outro ser humano, os caracteres vão passando de um para o outro, certo? Ou seja, existe um conflito de entendimento desse cientista e nos livros, né, No Mundo Maior, Libertação e Evolução de Dois Mundos, eles explicam, certo, que não existia conflito entre essas teorias e que a reencarnação vai preencher essa lacuna através de uma demonstração que a evolução não ocorre apenas aqui, mas também, principalmente, na continuidade do plano espiritual. Ou seja,
ele traz uma série de informações biológicas, né, que na época não era entendido pela ciência, existia uma dissociação de informações, mas que cada um no seu campo de pesquisa estava convergendo para o mesmo resultado, que nessas obras eles explicavam, esclareciam os entendimentos e mostravam que um não era contraposto à outra, certo? No campo da biologia, no campo da medicina, no campo da ciência médica, e que cada um fazia parte de um entendimento, que eles se complementavam. Então, assim, isso é a teoria de Charles Darwin, né? A teoria da evolução, de Lamarck, de Wallace, que uma combatia a outra, e ele veio a explicar. André Luiz também nos trouxe conhecimento sobre a alma e o corpo físico, envoltórios sutis, ou seja, o corpo mental, isso sendo falado lá em 1948, 47, 48, mais de 70 anos atrás. O corpo espiritual, o perispírito, né, que antes nunca tinha sido falado sobre isso. A existência do corpo causal, certo? A existência do corpo vital, ou seja, a existência do duplo etéreo, tá? Dos 7 centros vitais, né? Ou seja, dos chakras, né? Que o meio espírita na época nem tocava nesse assunto, ninguém falava sobre isso. E nas psicografias lá de Chico, né, pelos escritos de André Luiz e de Emmanuel, já começava a trazer luz sobre essas informações, que hoje é comprovado pela ciência e eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Onde está sendo comprovado para vocês poderem pesquisar e ficar registrado aqui no vídeo, tá? Deixa eu ver aqui. O perispírito foi estudado e comprovado pela ciência numa publicação de 1981 intitulada New Science of Life, do Dr. Rupert Sheldrake, biólogo, bioquímico e parapsicólogo, escritor e palestrante inglês, que fala dos campos morfogenéticos, tá? São campos não físicos que exercem influência sobre os sistemas, que apresentam algum tipo de organização inerente, né? Conforme fala o Dr. Hernando Guimarães, ele traz o conceito do modelo organizador biológico, ou seja, o que ele está dizendo com isso aqui? Ele está comprovando, né, a existência do perispírito e para que ele serve, né? Desde a parte de modulação, a transmissão, né, de informações do campo físico, do corpo físico para o corpo espiritual e do corpo espiritual para o corpo físico. Isso comprovado pela ciência, né? Também foi comprovada a questão dos chakras, né, que hoje a ciência chama de zonas geopáticas. Então, se vocês pesquisarem zonas geopáticas, são as mesmas coisas dos chakras, né? Inclusive tem um estudo do hospital de Johans Hospital, tá? Na cidade de Salzburg, na Áustria, né? Que foi publicado em 2005. É um artigo interessantíssimo que ele comprova cientificamente a existência dos chakras, né? Isso falado há mais de 70 anos atrás nesses livros lá de André Luiz, tá? Em Nosso Lar, no livro Entre a Terra e o Céu, nos Domínios da Mediunidade, que é um livro fantástico, não é um livro fácil de ler, eu já li ele mais de uma vez para compreender, não é um livro fácil de ler, mas é um livro fantástico, que explica muita coisa, né, da constituição espiritual, da parte biológica, certo? Convergente, né, que como essa comunicação, essa conexão entre o plano espiritual, né, o espírito, o perispírito, o duplo etéreo e o corpo físico, como eles se conversam, né, como se modula, né, como a mente recebe as informações do espírito e processa no corpo físico. Olha, é uma literatura fantástica de ler. Ou seja, livros publicados em 1954, 1943, 1958, ou seja, né, quase 70 anos, e hoje a ciência já comprova, né? Outro ponto trazido por André Luiz, né, nesses mesmos livros. Primeiro, que pensamento é matéria, certo? Pensamento é energia. Veja, 70 anos atrás, o cara trazia isso, né? Eu estou aí no Espiritismo estudando e praticando há um pouco mais de 22 anos, mais de 2 décadas. E quando eu falava isso para os meus amigos e para minha família, 22 anos atrás, eu era gozado, xingado, me chamavam de louco, muita gente me chamava de louco. Que loucura, Márcio, que tudo é energia, que conversa, que pensamento é energia, que pensamento é vibração, que pensamento é onda, né? Então, se eu, né, em pleno século XX, falava isso, eu era xingado, imagina Chico Xavier, certo? Há
há 70 anos atrás, como era a cabeça da comunidade científica, né, dos historiadores daquela época, quando ele trazia essas informações. E aí, com o tempo e com o estudo, que fé não é crer, fé é saber, eu fui mostrando para esses meus amigos e para minha família, certo? Através de fatos científicos, a comprovação de que pensamento é luz, pensamento é energia, pensamento é matéria. E as pessoas foram entendendo e parando, ou parar de me chamar de louco, ou também se transformar em louco igual a mim, né? E assim, que pensamento é composto por ondas e com velocidades supraluminais, certo? Então assim, a velocidade do pensamento, ela é infinita, ela é acima da luz e percorre distâncias infinitas, né? Diferente do som, que ele se propaga no ar e ele tem um limite de alcance, que é absurdamente longo, tá? Inclusive tem um fato científico que, eu acho que há 2 anos atrás, se não me engano, acho que eu falei até aqui numa live, que um desses satélites, ele captou uma onda de rádio, uma transmissão de rádio feita por um soldado na Segunda Guerra Mundial. Veja como o som se propaga. E aí um desses satélites, há 2 anos atrás, captou essa informação, essa mensagem emanada por um soldado na Segunda Guerra Mundial. Mas ainda assim, mesmo com essa abrangência toda, ela tem um limite, né, de atuação, porque existem outras fontes vibratórias que retardam a propagação e limitam essa propagação. Já o pensamento não, como ele é energia, é sutil e ele viaja em velocidades supraluminais, ou seja, muito acima da velocidade da luz, ele vai se estendendo até o infinito. Por que o infinito? Porque até agora ninguém conseguiu precisar, né, a sua capacidade de extensão, né, de sua distância. Né, que o pensamento tem forma, né, que ele faz parte das leis da natureza, tá? E que o pensamento sombrio, veja que coisa interessante, na revista Nature, né, Medicine, certo? Publicado no seu volume 22, número 8, em agosto de 2016, foi comprovado que pensamento sombrio adoece. Né? A ciência já entendendo as relações, né, do pensamento, certo? No corpo biológico, as influências do poder dessa onda magnética, eletromagnética, certo? Impactando a nossa organização anímica e fazendo com que o corpo adoeça. E, obviamente, quando a gente tem pensamentos elevados, a gente produz o quê? Saúde, bem-estar, alegria. Então, a gente tem, mais uma vez, que observar a grande máxima do nosso Senhor Jesus Cristo: orai e vigiai. Orai, né, para que a gente possa se manter em conexão, em aprendizado, em evolução, em vigilância, certo? O tempo todo. Mas essa vigilância é nossa, tá? Não é ficar vigiando a vida dos outros não, tá bom? E sabe onde a gente encontra isso? Vê só, isso. No livro Pensamento em Vida, de Emmanuel, 1858, eu até anotei aqui, entre aspas, tá? Porque é trecho do livro. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática e o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade, magnetismo, pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma, ou seja, a encarnação e a desencarnação do corpo, que servem a romagem, ou seja, servem no caminho do espírito para o processo evolutivo. Então, o pensamento, a eletricidade e o magnetismo são as 3 forças básicas da vida que existem em todo tipo de vida, seja microscópica, seja vegetal, seja animal, seja humana, tá? Isso foi mostrado há 70 anos atrás, o que a ciência hoje já comprova. Eu vou mostrar aonde a ciência está comprovando. No livro também, Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, em 1960, ele dizia o seguinte: cada espírito gera em si mesmo inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas. Quando Emmanuel, lá no Pensamento e Vida, dizia que o pensamento é eletricidade e magnetismo, André Luiz agora já traz que o espírito ele gera uma potência inimaginável de força mento-eletromagnética, exteriorizando numa corrente psíquica os recursos e valores que se acumulam dentro da sua organização biológica. Ou seja, enquanto André Luiz, né, amplia
de uma forma muito precisa a informação de Emmanuel, mostrando que a mente também gera uma força. Veja só, né? Até então isso era desconhecido, né? Porque achavam que cada corpus ele tinha a sua individualidade. Depois percebeu-se que existia uma certa regência. Depois percebeu-se que o estômago ele tem uma composição de inteligência, o coração tem uma composição de inteligência, e não só o cérebro tem uma composição de inteligência, mas que existe uma regência extracorpórea. Isso é fantástico, fantástico mesmo. E que essas irradiações eletromagnéticas advinda da mente, advinda de corpos extrafísicos, vinda para a mente, ela irradia e ela interfere no processo de encarnação e desencarnação, num processo de saúde ou na disfunção da saúde, e ela irradia informações, imagens entre os seres. Veja que incrível, isso há 70 anos atrás que a ciência agora está descobrindo. Né? Quando a gente chega junto com uma pessoa muito negativa, a gente não sente nessa irradiação. Né? Olha aí, há 70 anos atrás, né, Chico trazia já como isso ocorria nos livros. Eu estou aqui só trazendo um resumo para nos motivar a estudar, tá? Mas isso estão contidos nessas obras. Então leiam essas obras, pelo amor de Deus. Que aí vocês vão ter a oportunidade de vocês se aprofundarem do mesmo jeito que eu estou estudando. E como a gente trabalha lá com fatos científicos voltados para a medicina e para a física, que não são áreas do meu saber, do meu cotidiano, eu fico lendo e relendo para trazer um resumo, né, com um mínimo de responsabilidade, mas baseado nessas obras. Então vocês que têm inteligência e capacidade de alcance muito maior que o meu, então entrem lá nos livros, pesquisem, estudos, e vocês vão se descortinar em cima de informações que vão contribuir de uma forma maravilhosa para a vida de vocês. Não fiquem só no que a gente fala aqui nas lives não, viu gente? Então assim, hoje a ciência comprova de que forma? Né? Eles dizem o seguinte: o modelo do pensamento pelo eletromagnetismo foi publicado em março de 2012 na revista Scientific American dos Estados Unidos, com o título de Neurociência da Identidade, a Neurociência da Identidade, The Neuroscience of Identity, onde expõe as conclusões científicas do que ele chamou modelo quântico do pensamento. Ou seja, tá? Aí eu vou ler porque realmente é complicadinho. Foi feito um experimento com várias pessoas, deixa eu só explicar como chegou nisso aí. Ele pegou várias pessoas, colocou eletrodos nessas pessoas e pediu para essas pessoas pensarem e emanarem pensamentos em direção de outras pessoas. Tá? O que o Espiritismo chama de consciência, certo? A ciência ela chama de modelo quântico de pensamento. Tá? Então eles descobriram, certo, que esses pensamentos não fazem parte do corpo físico, ou seja, através desses eletrodos, através dessas pesquisas, eles conseguiram compreender que os pensamentos não são originários da mente, mas sim de algo extracorpóreo, certo? Que a mente capta e faz a distribuição, certo? E que, inclusive, conseguiram identificar nessa experiência que os participantes podiam transmitir e captar os pensamentos um do outro, definindo esse conceito na linguagem científica como comunicação quântica, certo? O que nós espíritas sabemos se chama de mediunidade, né? Então todos nós sabemos. Ou seja, a mediunidade que foi antecipada por Kardec a 1857, 1957, 100 anos, 60, com mais 60, veja, mais de 160 anos, né, atrás. Né? Mediunidade, então, a ciência comprovando como se processa os mecanismos da mediunidade. Certo? Inclusive, esse fato rendeu em 1963 um prêmio Nobel de Física ao Dr. Eugene Wigner, tá? Que demonstrou a consciência quântica evidenciando que o pensamento está fora do corpo, né? E não está sujeito às leis da física. Veja só, é uma coisa linda de se ver. Né? Então a gente precisa realmente... eu estou batendo nessa motivação para vocês em buscar esses livros, que através desses grandes espíritos, né, como André Luiz, Leon Denis, certo? Emmanuel, né, eles trazem informações fantásticas para a gente ter embasamento de tudo aquilo que a gente fala, para a gente ter um fortalecimento da nossa fé. Que fé não é saber? Né? Então, assim, a gente precisa, já indo aqui para o final, a gente precisa ter um entendimento de que nessas obras a gente consegue
beber dessas fontes e ter a certeza de tudo aquilo que a gente propaga. Chico Xavier, para mim, é uma referência, como eu comecei a falar dele no início, porque assim, a história de Chico Xavier é uma história muito bonita. Aos 5 anos, certo? Ele começou a falar para os irmãos, para os familiares e para as pessoas próximas que ele tinha decorado, quer dizer, na cabeça dele, ele nunca tinha lido, certo? Nenhuma codificação, nenhum livro espírita, mas aos 5 anos ele já sabia decor, certo? Na consciência dele, veja como ele é levado, todo o conteúdo, certo? Da codificação, sobretudo do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, certo? Então ele sabia de todo o conteúdo, página por página, artigo por artigo, com 5 anos de idade. Só que ele só veio a ter a primeira leitura, o primeiro contato com o livro da codificação aos 17 anos, quando a irmã dele sofreu um processo obsessivo, certo? Que vem um casal, certo? Se eu não me engano, de Belo Horizonte, tá? Que foi para lá a pedido, né, de amigos da família para poder ajudar na doutrinação de um processo obsessivo que a irmã de Chico passava, porque ela adoecia, os médicos da época tentaram tratar e ninguém conseguia resolver, e uma vidente, né, percebeu que aquilo se tratava de um caso obsessivo e orientou que eles procurassem a ajuda de pessoas que tinham conhecimento da seara espírita. E aí chegaram até esse casal, e esse casal foi até Pedro Leopoldo, onde Chico morava, e levou a codificação, certo? E apresentou o livro da codificação para Chico. Chico, quando olhou, ele viu que sabia todo aquele conteúdo, e foi uma das primeiras experiências de Chico com doutrinação, aonde ele teve a oportunidade de doutrinar, certo? Aqueles irmãos que estavam obsediando a irmã dele. Tá? Então, assim, é um espírito de muita elevação, muita elevação. Certa vez, Chico, acho que na época tinha 12 anos de idade, aconteceu um fato muito interessante também. Lá no estado de Minas Gerais, tinha uma competição entre as escolas municipais, certo? De escrita, de redação. E o tema era a libertação do Brasil de Portugal, que fazia 100 anos, né? Então, em 1922, 100 anos depois, que foi 1822, quando o Brasil se libertou de Portugal, e aí o estado de Minas Gerais fez uma competição com as escolas municipais de todo o estado, e Chico escreveu uma redação, certo? Inspirada, né, por um espírito amigo, tá? E Chico ficou em terceiro colocado, né? E aí, na época, os colegas de classe, assim, impressionados, porque não sabe, quem já passou pela infância, por uma escola, sabe o que é bullying, sabe quanto é difícil a convivência entre os pares, né? E sobretudo quando alguém se destaca. E por conta desse destaque, né, gerou uma ciumeira danada dos colegas de Chico, e alguns eram bastante enfáticos, né? E faziam muito bullying com Chico. Uma colega, inclusive, na ocasião, questionando o saber de Chico, porque achava que ele não tinha qualificação para ganhar aquele prêmio, né? Pediu para ele escrever, pediu ao professor autorização para a classe escolher um tema para Chico escrever na hora lá, para ver se Chico tinha uma condição intelectual bacana. É uma menina muito maléfica, por sinal. E aí ela deu um tema que para qualquer um de nós é muito difícil a escrita, né? Que é Fale sobre a Areia. E o espírito novamente que ajudou Chico a fazer a redação, ele apareceu novamente, pediu para Chico se dirigir até o quadro, e ele inspirou Chico a fazer uma escrita de um texto belíssimo falando sobre a areia, que é um tema muito difícil, vamos convir, certo? E que deixou a classe toda perplexa, tá? Então, assim, Chico, com esse terceiro colocado, ele ganhou inclusive uma menção honrosa, né, no estado dele. Então, assim, é um espírito altamente de grande envergadura. Estou falando muito dele hoje, num momento de muita gratidão por eu ter recebido através de uma mensagem na plataforma do Instagram, né? Eu vi lá uma mensagem de Chico Xavier e fiz uma réplica dele e agradecendo. Então, hoje eu queria dedicar essa live ao nosso querido e amado Chico Xavier, que muito contribuiu e contribui, né, para a nossa doutrina espírita, através de tantos escritos, que a gente é uma fonte inesgotável de conhecimento e saber, porque continua vivo e continua
nos auxiliando de diversas formas. Em breve eu acredito que teremos, né, notícia dele, ou quiçá a própria reencarnação dele, se for o caso, para nos auxiliar, continuar nos auxiliando na evolução planetária. Mas só essa obra, com mais de 520 livros que Chico Xavier nos trouxe, nós temos a certeza de que temos muito a aprender e muito a desenvolver, mas que não estamos soltos, nós não estamos sem regência, como muitos acham, certo, gente? Então, assim, vejam que o que eu trouxe hoje foram fatos reconhecidos pela ciência, de predições que saiu daquela questão do obscuro, né, do fenômeno, né, de julgamentos errados que sempre fizeram ao longo da vida, porque o Espiritismo tem a missão de descortinar, certo, as cegueiras impostas por muitas religiões, muitas doutrinas, tá, que tentam de alguma forma impedir o progresso da humanidade. E o Espiritismo verdadeiro, o verdadeiro que eu digo na essência mesmo da nossa doutrina, tem essa grande missão, uma terceira revelação, de nos abrir os olhos e a nossa consciência para, através da informação, a gente ter a certeza da nossa relação com o plano maior e do quanto nós somos potenciais divinos e temos muito a desenvolver. Quando eu digo que nós estamos na infância do conhecimento, isso não é nenhum desmérito. Isso só mostra que nós temos a motivação para caminhar e nós temos um mundo lindo, um mundo vasto de plenitude e de felicidade. Basta que cada um aqui presente possa, através dos seus esforços, contribuir para isso. Então, se você quer um mundo melhor, se eu quero um mundo melhor, se nós queremos um mundo melhor, que nós sejamos essa transformação. Tá, pessoal? Então, estudem, busquem nesses livros. Deixa eu até reforçar muitos dos livros que eu falei hoje, para que vocês possam anotar aí e contribuir nos estudos de vocês, certo? Então eu tenho aqui Evolução em Dois Mundos, eu falei Renúncia, eu falei, cadê mais? Cadê aqui? Há 2000 anos, Ave Cristo, Paulo e Estevão, que é um livro lindo, fantástico mesmo. Demão Palmatório, é um livro que no início eu não gostei muito, mas depois que eu compreendi, foi um livro que me trouxe grandes aprendizados. Que fala da história das descobertas arqueológicas de Pompeia, é fantástico, os livros são fantásticos. Tá? Deixa eu ver mais livros aqui que eu coloquei. Evolução em Dois Mundos, já falei. No Mundo Maior, Libertação, tá? Então, são vários livros, né? Entre o Céu e a Terra, Nos Domínios da Mediunidade, certo? Nosso Lar, que eu abri hoje falando sobre ele. Então, são livros que contribuem muito para a nossa capacidade, né, intelecto-moral, ajudando aí todos nós nessa grande jornada, certo, gente? Então, obrigado. Eu vou ficar por aqui hoje, tá? Até a próxima live, até o próximo mês. Espero verdadeiramente, eu quero deixar uma mensagem muito sincera do meu coração, conforme eu publiquei hoje, que cada um de nós possamos estar vibrando no amor verdadeiro, no amor entre irmãos, que a gente não esqueça dessa linda mensagem e que nós, agrupando, né, nessa grande egrégora de amor, a gente possa minimizar os impactos que por hora as pessoas estão distantes, estão extremamente exaltados, e que a gente possa contribuir de alguma forma para que essas boas vibrações acalmem um pouco, né, a consciência dessas pessoas que estão excitadas, que muitas vezes podem até ter razão, mas que pela forma terminam fazendo grandes males. E a gente que trabalha, certo, numa seara de caridade, onde a gente acompanha, certo, tratamentos de cura, tratamentos desobsessivo, né, há mais de 2 décadas, então a gente sabe, né, os impactos que isso traz de curto, médio e longo prazo, onde as pessoas que vibram nessa sintonia terminam voltando e pedindo ajuda para nós, e a gente vai estar sempre de braços abertos, acolhendo, porque nós escolhemos essa missão de ajudar, porque nós amamos, certo? Nós temos de fato essa predisposição para fazer o bem, e aí a gente, ao longo do tempo, a gente viu, né, a muitos desses irmãos exaltados, mesmo com razão, tá? E aí se perdem pela forma, porque a razão ele se perde pela forma.
né? E aí a consciência ela entra num padrão vibratório doentio, que tudo que a gente planta a gente vai colher. Então, de verdade, qualquer tipo de manifestação, reivindicação, que ela seja valorosa, certo? Jesus nos chamou a perdão, a caridade, a bondade. O mundo é dos brandos e pacíficos, certo? O mundo é dos humildes. O que ele quis dizer? O processo evolutivo para onde a gente vai se manter nesse mundo é daqueles que de fato estejam em convergência com ele. Aqueles que não estão, infelizmente, vão ser expatriados e vão continuar seu processo evolutivo, porque nós temos um Deus de amor que está para todo mundo igualmente, certo? Mas que os espíritos mais adiantados precisam evoluir, certo? E esses irmãos que precisam experimentar novamente alguns aprendizados, não sejam vocês que estão assistindo essa live hoje ou que vêm assistir depois. Então coloque a mão no coração, coloque a mão na consciência e antes de fazer qualquer escrita, qualquer emissão de comentário, de julgamento, certo? Tenham uma consciência de que tudo que é colocado, desde o pensamento ou na ação, existe uma consequência. E que você pode ser o agente de transformação, tanto sua quanto, obviamente, sua, e tanto quanto do planeta, nesse mundo de provas e expiações para a regeneração, quanto também alguém que pode estar atrasando o seu desenvolvimento, porque a Terra não vai deixar de evoluir, né? Porque existe, certo, uma regência maior amorosa e as pessoas que seguem nessa frequência vão seguir. Mas do fundo do meu coração, eu tenho certeza que eu comungo do mesmo pensamento de toda a espiritualidade superior, que a gente deseja verdadeiramente que seja um momento de asserenar, né, as nossas consciências e a gente possa tomar decisões cada vez mais amorosas em benefício nosso e do nosso coletivo, tá bom? Beijo no coração, pessoal. Obrigado mais uma vez. Estudem, peguem esses livros, né, leiam, comprovem tudo aquilo que a gente trouxe aqui e vamos em frente, né? Próxima semana tem live, né, com nossos amigos e por fim estamos aí na reta aí final da abertura da nossa Quinta de Luz, nessa campanha, né? E quem puder nos ajudar a finalizar nossas obras, acesse o nosso site através de www.quintadeluz.com.br ou faça sua doação através, né, do Pix, que é doacão, né, doação@quintadeluz.com.br, ou entre em contato com a gente, né, através do site ou por mensagem, se quiser fazer qualquer tipo de auxílio, tá? Beijo, fiquem com Deus, um bom final de semana e que Deus ilumine, nos proteja e também a gente possa fazer a nossa parte. Gratidão, pessoal, tudo de bom.